dano é plausível de quê? De reparação do dano. 9. Causar dano a qualquer bem causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado de Mato Grosso, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 12. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente dano moral aos usuários dos serviços públicos estaduais. Professor, e aí a dica? Cara, a dica para vocês é ler esses caras aí, cara. Você viu aí a infinidade de questões que o cara pode... Isso aqui são as regras deontológicas. Depois das regras deontológicas, nós vamos para os deveres e as vedações. Depois comissão, aí acaba. 13. O servidor público deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 14. Toda ausência injustificada do servidor público do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público estadual, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. O servidor público que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas em cada concidadão, colabora, e de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento do Estado de Mato Grosso. Ok, então nós temos aí 15 regras deontológicas, tá? Com certeza é a parte da aula mais maçante que tem. Mas você sabe a importância da regra deontológica. Antes de a gente entrar em cada regra deontológica, nós fizemos aí uma explicação que vem a ser essa regra deontológica, até para quê? Até para você situar sobre o assunto. Agora, o artiguinho 3º, ele vai falar quais são os deveres fundamentais do servidor público. Cara, isso despenca em prova. O examinador quer saber se você sabe disso. Artigo 3º. Atenção. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público, ao conceito de servidor público do Código, todo aquele que, por força da lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão ou entidade do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado de Mato Grosso. Pronto. Cara, o que é esse paraestatais? Está tendo muito isso, aquelas OCIPs, não é isso? Organizações Sociais de Saúde, é o que? São entidades paraestatais. Então, todo esse povo aqui entende-se por servidor público. Aqui, na minha opinião, considero um texto exaustivo.
Eu não enxergo nenhuma exceção aqui. Então, todos que têm alguma coisa, direta ou indiretamente, com o poder público, é considerado o quê? Servidor público. Pronto. Então, esses caras aqui, servidor público, está sujeito às regras deontológicas. Agora que vem, perdão, gente. Então, o artigo 3º, o artigo 1º, ele vai falar a abrangência da lei. Ele vai criar o estatuto e vai falar a abrangência da lei. O artigo 2º, ele trata o quê? Das regras deontológicas. O artigo 3º, ele vai conceituar, delimitar o que é servidor público. E o artigo 4º, ele vai tratar sobre os deveres fundamentais do servidor público. Está aqui. Primeiro, isso aqui é dever. Um dever também faz parte das regras deontológicas. Primeiro, dever fundamental. Ó. Atenção, o cara vai colocar dever principal, dever obrigatório, dever acessório, complementar, suplementar. Não, a palavra aqui está o quê? Ó, fundamentais. Eu falo isso porque eu sou concurseiro profissional. Eu já vi diversas provas de concurso, o cara trocar essa palavrinha. E muitos dos nossos alunos, porreta, cara, erram. Falta de atenção. Primeiro, desempenhar a tempo as atribuições do cargo efetivo. Dever fundamental. Primeiro dever fundamental. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança que seja titular. 2. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, aquelas que querem atrasar, né? Principalmente diante das filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. 3. Ser probo, reto, leal e justo. Isso é um dever fundamental, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Então, o bem comum sempre tem que estar na cabeça. 2, 3, 4. Jamais retardar qualquer prestação de contas. Condição essencial na gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade de seu cargo. 4. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos estaduais, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o público. 6. Ter consciência que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos estaduais. 7. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários dos serviços públicos estaduais, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição, abstendo-se, dessa forma, de lhe causar dano moral. 8º, direito fundamental do servidor público estadual de Mato Grosso. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor a representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda o poder estatal. 9. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos e de contratantes interessados a outros que fizerem obedecer quaisquer favores, benesses, vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou éticas e denunciá-las. 10º dever fundamental, zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 9. Ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de sua ausência, provoca danos ao trabalho, ordenando, refletindo negativamente em todo o sistema. 12.
Comunicar imediatamente aos seus superiores tudo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo as providências cabíveis. Você viu qualquer coisa errada. Então você tem um dever fundamental de quê? Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público exigindo as providências cabíveis. Professor, eu vi um negócio errado, eu fiquei quieto. Você está cometendo um crime penal, um crime no Código Penal, chama-se prevaricação. Professor, 13º dever fundamental do servidor público, eu chamo atenção para vocês, que é maçante, mas você tem que vencer suas paixões, tem que ler, não tem jeito. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. 14. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo o escopo a realização do bem comum. 15. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. 16. Manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem como a legislação pertinente ao órgão ou entidade onde exerce suas funções. 17. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo, emprego ou função, tanto quanto possível com critério de segurança e rapidez, mantendo sempre em boa ordem. 18º dever fundamental: facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários dos serviços públicos estaduais, dos jurisdicionados administrativos. 20. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, ou seja, tudo tem que ser de acordo com o interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa da lei. 21. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética funcional, estimulando o seu integral cumprimento. Pronto. São os 21 deveres fundamentais. Professor, essa lei é cansativa? É cansativa, cara. Mas, olha, é ponto certo na prova, cara. Então, assista essa aula de cabeça inteirinha, toda ela, tá? Quando eu estou fazendo essa leitura, porque não tem muita coisa de pegadinha, um texto seco. E depois, cara, faça duas vezes uma leitura detalhada dessa lei, que é questão certa. O concurso é uma questão define, cara. Uma questão define a sua posição, o seu emprego, o seu sonho, a realização. O que eu falei para vocês? Que capítulo 1 são 3 sessões. Primeiro, regras deontológicas, nós já vimos. Aí nós temos dos deveres e agora das vedações do servidor. Está terminando. O que é vedação? Aquilo que é proibido. Então, o artigo 5º é claro, é vedado, é proibido ao servidor público. O quê? Então, papo reto com vocês, cara. Você não acha que o examinador vai querer saber de você aquilo que é proibido, aquilo que é vedado? Claro! A administração pública já quer recrutar pessoas que já tenham esse conhecimento com a cultura, já conheçam as regras. Então é vedado ao servidor público, primeiro, o uso do cargo, emprego ou função, bem como facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. 2. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores públicos ou de cidadãos que deles dependam.
3, tudo isso aqui é vedado, é proibido, ele não pode fazer. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética, ou o código de ética de sua profissão. Então, você não pode ser conivente, cara. Mesmo que você esteja exercendo o seu espírito de solidariedade. O examinador aqui pegou no fundo, hein, gente? 4ª proibição. Usar de artifícios para procrastinar, para atrasar propositalmente. Isso que significa procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 5º, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos de seu alcance e de seu conhecimento para o atendimento de seu mistério. 6º, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o bem público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 7º, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. 8ª proibição, alterar ou alterar ou detupar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. 9. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos estaduais. Desviar servidor público para atendimento, interesse particular. 9. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado. Então, o cara pode sair. Qualquer documento, livro ou bem que pertence ao patrimônio público. Você quer outra coisa, desculpa. 12. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, amigos e de terceiros. 13. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, porque as regras deontológicas diz que o cara também responde quando ele está fora do exercício do cargo. 14. Dar seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 15. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Pronto! O mais pesado já foi. Então, estamos estudando o quê? O capítulo 1 são as regras deontológicas, que são 3 bases, as regras em si, os deveres fundamentais e as proibições. Cara, isso despenca na prova. Despenca. Professor, mas é uma leitura maçante. Cara, eu sei disso. Concurso público, eu sempre falo, você tem que vencer as suas paixões. Não tem jeito. Este é o caminho da aprovação. O capítulo 2 é muito simples. Ele trata das comissões de ética. Ele vai estruturar entre cada órgão, cada entidade tenha uma comissão de ética permanente para avaliar as condutas dos servidores que atentem contra esse código de ética. Só isso, professor. O mais pesado já foi, papo reto. Vamos lá, artigo 6º. Olha só. Quem que é obrigado a ter comissão de ética? O examinador pode querer saber disso, é claro. Quem vai ser obrigado vai ser quem? Vai ser todos aqueles que estão sujeitos ao que é o Código de Ética. Em todos os órgãos de entidades do Poder Executivo, bem assim nos poderes legislativo, judiciário do Estado,
de Mato Grosso, deverá ser criada através de portaria do respectivo secretário de Estado ou dirigente máximo da entidade ou poder, uma comissão de ética, integrada por 3, olha só, 3 servidores públicos, olha aqui, efetivos, e respectivos suplentes, são 3 titulares e 3 suplentes, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público estadual, competindo-lhe quem? Essa comissão conhecer concretamente os atos susceptíveis de advertência e censura ética. Professor, então, o que compete a essa comissão? Avaliar os atos, a conduta. E essa comissão pode aplicar o quê? Quais penas? Advertência e censura ética. Cara, isso cai demais, cara. Então, em qualquer lugar tem que ter a comissão. Sim, a comissão vai ser formada por servidores públicos estaduais efetivos. São 3, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Tá certo? Eles competem o quê? Ele pode aplicar o quê? Situação, ele pode aplicar advertência ao servidor público que atenta contra esse código de ética ou uma censura ética. Tá aí. Para vocês. Então, essa palavrinha, advertência ou censura ética, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Você tem que dormir com esse cara. Na cabeça, claro, né? Parágrafo único. A portaria que se refere ao CAPT deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com a indicação dos nomes dos titulares e dos respectivos suplentes. Artigo 7º. Essa comissão de 3 titulares e 3 suplentes, né? A comissão de ética incumbe, fornecer aos organismos encarregados pela execução do quadro de carreira os registros sobre a conduta ética dos servidores públicos para o efeito de instituir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Artigo 8º. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela Comissão de Ética, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, formulada por autoridade servidor, qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. Então é o seguinte, qualquer apuração da comissão, o que está dizendo aqui no artigo 8º? Ele diz que tem que ser o quê? Instaurado. Tá? Tem que ser instaurado um procedimento interno, um processo de quê? De apuração. Aí o artigo 8º fala as possibilidades que deverão ser instaurado o processo de apuração. Primeiro, de ofício. O que significa de ofício? Da própria comissão de ética. A comissão de ética, sabendo de um fato que atente contra esse código, de ofício, pode o quê? Pode estar instaurando um procedimento de apuração desse fato. De ofício, significa de si próprio. Ou, olha só esse ou, em razão de denúncia, só que não é qualquer denúncia, isso cai em concurso, gente. Isso aqui não é denúncia do Tribunal de Contas. Denúncia fundamentada, formulada por autoridade, servidor público, qualquer cidadão que se identifique. Agora é o seguinte, o cara tem o que, que tem que se identificar ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. Então, o artigo 8º aí, ele passa várias obrigações e define várias regras importantes que podem ser cobradas em concurso. Cara, com uma aula dessa aqui, cara, seguindo as orientações, cada vez mais o professor reforça aí seu posicionamento que você vai gabaritar. Parágrafo 1º.
O servidor público será oficiado para manifestar-se no prazo de 5 dias. Ou seja, instaurou o procedimento de apuração. O servidor público que ora está sendo, vamos dizer assim, apurada a prática de respeito, ele tem 5 dias, tá? Para se manifestar sobre o fato. 2. Os interessados, bem como a comissão de ética, de ofício, poderão produzir provas documental e testemunhal. Olha aí. Então, o interessado, tá certo? Bem como pode provar, pode criar prova. 3. A comissão de ética poderá promover as diligências para que considerar necessário. Vamos lá ver o que aconteceu. Vamos lá ver mesmo se ele frequenta aquele boteco lá na toda sexta-feira e faz tudo aquilo que falaram. Né? 4. Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, deixa o professor arrumar esse cara aqui, porque esse aqui já foi lido na onde? Lá no slide anterior. Então, o professor é perfeccionista. Ah, professor, por que você não dá um pause? Eu não. Fica parecendo aqueles negócios meio robótico, não é isso? Ah, não. 4. Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a comissão de ética oficiará o servidor público para nova manifestação no prazo de 3 dias. E, finalmente, parágrafo 5º, se a comissão de ética concluir que o servidor público praticou ato em desrespeito ao preceptuado neste Código, adotará uma das combinações previstas no artigo posterior, ou seja, no artigo posterior vai dizer qual que é a amplitude de punição aí que ela pode aplicar. Com a comunicação da decisão ao faltoso e a seu superior hierárquico. Agora, artigo 9º. Então, o artigo 9º vai falar o quê? Quais são as penas? Quais são as combinações que a comissão pode aplicar ao sujeito que desrespeitou esse código? A violação das normas estipuladas neste código acarretará nas seguintes combinações. Primeiro, advertência. O segundo é o quê? Censura ética. Nós já falamos lá atrás isso. Quando a gente estuda dessa forma sistematizada, cara, um conteúdo vai completando o outro e você vai ficando 10. Vamos lá. Advertência. Aplicável aos servidores públicos no exercício do cargo efetivo em comissão, emprego público ou função de confiança. Ele faz parte da máquina. Então, advertência para quem faz parte do aparelho público. E censura ética. Aplicável aos servidores públicos que já tiveram deixado o cargo efetivo. Ou seja, o cara aprontou, não está mais lá. Então, ele vai ser advertência. Vai ter o quê? Uma censura ética do cargo efetivo ou em função de comissão, emprego público ou função de confiança. Cara, isso aqui ele pode tentar confundir. Então, a advertência é para quem? É para o sujeito que está no cargo. Censura. Ele estava no cargo, ele não está mais no cargo. Então, você vai dar advertir para quê? Não está no cargo mais? Então, qual é o nome do cara? É censura ética. Olha aí, excelente questão de prova. Parágrafo único. A combinação aplicada será transcrita na ficha funcional do faltoso por um período de 5 anos. Olha aí o prazo de prescrição, 5 anos, para todos os efeitos legais, em especial o artigo 6º deste Código. Artigo 10º. Sempre que a conduta do servidor público ou a sua reincidência ensejar a imposição de penalidade, deverá a comissão de ética encaminhar a sua decisão à autoridade competente para instaurar processo administrativo disciplinar nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso e, cumulativamente, se for o caso, a entidade em que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito, para providências disciplinares cabíveis. O retardamento dos procedimentos aqui previstos implicará comprometimento ética da própria comissão, não pode procrastinar, né? Cabendo à autoridade acima citada o seu conhecimento. Ou seja, então a comissão tem que avisar aí as autoridades superiores, a comissão não pode instaurar procedimento administrativo disciplinar. O procedimento administrativo disciplinar somente é instaurado pela autoridade máxima da entidade. Terminando. Artigo 11, são 15 artigos, estão terminando aí, né? As decisões da comissão de ética
na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação, ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos interessados, divulgados no próprio órgão ou entidade, bem como remetidas às demais comissões de éticas criadas com o fito de formação de consciência ética na prestação de serviços públicos estaduais. Parágrafo único. Todo expediente deverá ser remetido à Secretaria de Estado de Administração por translado, em se tratando do servidor do Poder Executivo. Artigo 12º. A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento. Então, ele vai ter que fundamentar suas decisões da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão deste Código, cabendo-lhe recorrer à analogia aos costumes, aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o seguinte: aconteceu uma situação lá no órgão, que nenhuma dessas situações estão previstas nas regras deontológicas. E aí? Aí a comissão fala, não vou julgar, não vou avaliar isso. No artiguinho 12º, diz que a comissão não pode fazer isso. Que ela pode usar analogia. O que é analogia? A comparação de casos semelhantes. Entendeu? Então ele não pode se eximir. Vamos lá, artiguinho 13º. Em cada órgão, olha só, a organização, em cada órgão do Poder Executivo, bem como dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado de Mato Grosso, de qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado permanente à respectiva comissão de ética um compromisso solene de acatamento à observância das regras estabelecidas por esse Código de Ética funcional e de todos os princípios éticos morais estabelecidos pela tradição e dos bons costumes. Pronto, terminamos aí. Artigo 14º. Esta lei entra em lei complementar, entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Palácio Paiaguás, Cuiabá, 1º de julho de 2012. José Rogério Salles, governador do estado. Pronto, terminamos aí, cara. Pô, legal, hein? Então, gente, ó, aqui é decoreba, você tem que dar uma lida, isso potencial questão de prova, é muito fácil cair isso aqui em prova, os alunos não dão muita atenção, isso aqui é um ponto fácil. Como é de praxe, sempre faço encerramento. Nem tudo que você fizer pelos outros, os outros farão por você. De novo, para vocês pensarem nisso, gente. Nem tudo que você fizer pelos outros, os outros farão por você. Mais uma vez que eu vou dar a minha opinião sobre isso. Nem tudo que você fizer pelos outros, os outros farão por você. Então, meu amigo, minha amiga, faça as coisas pelos outros, não esperando nenhum retorno. Faça de coração. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.